E vamos conversar agora com o senador Eduardo Braga, integrante da CPI da pandemia. Senador, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem, senador? Me ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, Renata e Fernando Molica. Isso aí, o senador está nos acompanhando, sabe que o Molica voltou de férias. Bom, senador, acabamos de trazer a notícia urgente, o nosso breaking news, de que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu então àquele auditor do TCU, Alexandre Marques, o direito de ficar em silêncio na CPI. É um revés, para vocês, porque tudo o que aconteceu a partir da formulação desse relatório falso, do que foi usado pelo presidente Bolsonaro, apesar do desmentido do TCU, e da tese que continua circulando de que o número de mortes da Covid não é assim, tudo isso fica agora sob suspense. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa decisão. O senhor já sabia? Não, na realidade eu soube aguardando aqui para entrar na entrevista e... É lamentável, mas dois aspectos eu acho que são importantes. O próprio Tribunal de Contas estabeleceu uma comissão para poder investigar com profundidade e tomar uma série de medidas em relação ao que aconteceu. Por outro lado, eu tenho quase certeza de que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar, pedirá à Advocacia Geral do Senado para que nós possamos recorrer dessa decisão, tendo em vista de que, após fatos que acho que serão apurados e identificados nessa comissão do próprio Tribunal de Contas da União, novos aspectos e novas informações importantes poderão ser adicionadas a esse recurso. Sem dúvida, isso é muito importante, até porque o número de mortos hoje no nosso país, o número que acabou de sair, é inacreditável, que ainda estamos nesse patamar. Eu ia falar daqui a pouquinho, mas acho que o momento é propício para falar agora. 2.997 mortes. Mais uma vez estamos batendo na marca de 3.000 mortos. Para quem acha que o assunto não é importante, para que não há perigo, esse número diz tudo. Mas, Caio, por favor, chega na entrevista também. Senador, boa noite. Tem um debate grande aí no grupo de vocês, na CPI, de transformar testemunhas em investigados. Eu queria saber a sua posição sobre isso. O senhor acha que é vantagem, né? O senhor é advogado, né? Se não me engano, de formação. Não, sou engenheiro. Desculpa. Tá bem. Às vezes tá ali, ó. Tá bem, perdão. Mas eu queria a sua leitura disso. Por que fazer isso? E qual que é a vantagem para a CPI? E o fato de incluir o Renan Calheiros, seu amigo, isso é verdade, né? O Renan Calheiros, seu amigo, colocando o ministro, confirmando para a gente aqui da CNN que o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará nessa lista. Bem, primeiro é uma decisão do relator que tem a competência de fazer a transição entre testemunha e investigado, e ele pode fazê-lo monocraticamente como relator. Obviamente que baseado numa linha de investigação que o senador Renan está estabelecendo. Por outro lado, já talvez até antecipando uma próxima pergunta que você faria, acho que o caminho do dinheiro vai esclarecer muitas coisas. Todos aqueles que sabem que a forma de identificar e de combater todo e qualquer mal feito, corrupção ou desvio de dinheiro público é seguindo o caminho do dinheiro. Portanto, acho que a quebra do sigilo financeiro fundamental, como eu já disse em uma outra circunstância, aqui mesmo, no programa da CNN, acho que as garantias individuais e coletivas precisam ser permanentemente e cuidadosamente zeladas pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República, porque, afinal de contas, são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Mas, no entanto, com razões fundamentadas e numa linha de investigação, acho que é essencial para que se possa esclarecer e, de uma vez por todas, termos a verdade com relação a certos fatos.
Fernando Mollica, então, participa da entrevista também. Mollica. Senador, boa noite. Muitos ex-ministros, o atual ministro da Saúde, como ex-ministro da Saúde, quando questionados sobre medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, eles procuraram relativizar, disseram que não era bem assim, enfim. Mas a gente tem claro aí o comportamento do governo federal durante a pandemia. A gente tem essa tese defendida por muitos dos seus colegas de que se tentou provocar a tal imunidade de rebanho com efeitos desastrosos. Eu pergunto, se a CPI vier a indiciar, o Caio trouxe há pouco essa informação de transformar o ministro da Saúde em investigado, mas se a CPI optar por indiciar, por exemplo, ex-ministros da Saúde, ex-ministro Pazuello, o atual ministro, esse indiciamento pode chegar ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que no fundo é o principal responsável por essas políticas? É uma pergunta difícil de responder neste momento, né? Porque para fazer o indiciamento, seja do ministro, seja de qualquer uma pessoa, mas do presidente da República, que tem uma representação dada por milhões de eleitores brasileiros que foram às urnas, é preciso que nós tenhamos provas irrefutáveis. E a essa altura, eu não me sinto confortável para afirmar de que há condições de fazer o indiciamento do presidente da República. Sim, agora a participação é da Renata Agostini. Renata? Senador, após a fala do ex-governador Wilson Witzel, a gente teve alguns senadores destacando que havia ali uma nova frente a ser explorada, com apuração sobre organizações sociais no Rio de Janeiro, hospitais federais, mas também outros senadores, aí vou trazer aqui o senador Elisiane Gama, que falou, olha, eu acho que tem que ter um pouco de foco, ficar abrindo novas frentes, no final se tem muita coisa e não se chega a um relatório objetivo, né, com substância. De que lado o senhor está? Eu acho que nós não podemos perder o foco. Veja, ainda há pouco a Mona Lisa dava um número de mortos do Covid no dia de hoje. 2.997 mortos. Sim. Nós precisamos, antes de mais nada, estar concentrados em como salvar vidas, evitar mortes. Nesse sentido, a questão da vacinação, da priorização da vacina, do foco do negacionismo que foi estabelecido, é fundamental. Afinal de contas, nós temos sido o contraponto a essa posição. E algumas mudanças já aconteceram. Eu quero aqui parabenizar até o presidente Bolsonaro, porque finalmente ele procurou a Pfizer para tentar antecipar vacinas, o que é fundamental. Finalmente o governo procura encontrar caminhos, mesmo estando já com 500 mil mortos praticamente no Brasil, antecipar as vacinas da Janssen, né? Garantir mais vacinas. Isto pode ser a diferença entre o Brasil ter esse número que é triste, que é lamentável, de mortos todos os dias. Não é possível isso continuar. Portanto, eu creio que é preciso manter o foco e é preciso continuar buscando condições para salvar vidas de brasileiros. E isso nós vamos conseguir com vacina no braço e com convencimento do uso cada vez mais, porque, lamentavelmente, nós estamos vendo que as pessoas com a vacinação acham que podem não usar a máscara, não manter o distanciamento, não usar o álcool em gel, quando nós precisamos, mais do que nunca, fazer isso. O número de mortos diariamente estão mostrando isso. Sem dúvida. Senador, o senhor falou agora, parabeniza o presidente, né? Eu não sei se o senhor falou isso num tom de ironia ou não, mas não tem mais vacina, ponto. Não. Na reunião ali com a Pfizer, todo mundo sem máscara, inclusive o ministro da Saúde. O próprio presidente que desqualificou a vacina da Pfizer, que falou que quem tomasse viraria jacaré, que mulher ia ter pelo, homem ia falar fino. Dá para parabenizar diante desses elementos que eu acabo de dizer, ou foi ironia de fato? Não entendi direito. Ironia de fato.
Ah, então tá bom, porque não pareceu de verdade. Porque correr atrás de vacina agora, claro que é o que precisa ser feito, mas todo mundo sabe o que significa estar no fim da fila. Todo mundo sabe o que significou não responder mais de 80 e-mails. Todo mundo sabe o que significou desqualificar uma vacina tão importante. Annalisa, você tem toda a razão. O que nós estamos sofrendo neste momento de falta de vacina foi por não ter comprado no semestre passado. Sem dúvida. E se nós não tomarmos providências agora, nem no último trimestre deste ano, nós teremos vacina suficiente para atender o primeiro grupo prioritário de brasileiros. Quanto mais chegar a vacinação de todos os adultos, como fora dito pelo ministro da Saúde. Quando eu falo que finalmente o presidente se reuniu com a Pfizer, é a primeira vez publicamente que o presidente vem pedir prioridade para a vacina. Aliás, ele podia, a partir daí, dar um bom exemplo e se vacinar para estimular milhões de brasileiros que não estão indo tomar a segunda dose, a tomar a segunda dose. Aliás, sim, muitas vezes esse chegou a ser o conselho ali ao pé do ouvido do presidente. O Caio trouxe essa apuração diversas vezes, mas o não veio pela boca, né, Caio? Por favor. Senador, eu queria te fazer uma pergunta, tem a ver evidentemente com política, mas não necessariamente com a CPI. Né, uma pergunta que já está no radar aí de todo mundo, das análises políticas, e eu queria ouvir o senhor sobre 2022. Né? Há um mês, quando a CPI começou, muita gente, inclusive aliados, hoje ex-aliados do presidente, considerando a possibilidade dele estar fora até do segundo turno em 2022. A análise política de lá para cá, hoje já considera-se que a economia pode puxar, o próprio governo aqui em Brasília fala muito isso, as commodities vão puxar e o presidente chegaria competitivo na disputa, muito provavelmente ali, tete a tete com o ex-presidente Lula. Queria saber a sua avaliação. A CPI provavelmente vai até novembro, o presidente vai continuar ali sangrando, né, vamos dizer assim, mas qual a sua percepção sobre a eleição presidencial de 2022 em relação a essa disputa Bolsonaro e Lula? É essa a disputa? O presidente chega competitivo, terceira via pode surgir? Desculpa te perguntar isso, eu sei que a gente estava falando de CPI, mas o senhor é um político experimentado e eu queria ouvir a sua avaliação sobre isso. Caio, o mundo hoje tem uma dinâmica muito grande, muito rápida, e o mundo político acompanha essa dinâmica. A foto de hoje, de uma pesquisa, pode estar completamente modificada daqui a 6 meses ou daqui a 8 meses. Nós estamos ainda há praticamente 1 ano e 1 mês das convenções partidárias, ou 1 ano e 2 meses das convenções partidárias. Portanto, ainda tem muita água para rolar antes de nós podermos ter um cenário que nós possamos cravar o cenário de 2022. Vai depender da pandemia, vai depender da economia, vai depender de políticas sociais. Eu creio que as políticas sociais terão um peso muito grande, seja positivamente, seja negativamente. Portanto, acho que ainda há muita coisa a ser ajustada até definir um quadro que nós possamos dizer que seja o quadro de 2022.